Marcos 7, a partir do versículo 24. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelos milagres que o Senhor realizou, por abrir os olhos aos cegos, por tirar, Senhor, o impedimento dos ouvidos dos surdos, soltar a língua dos gagos, dos mudos, por tirar a pedra de sobre o coração de tantos, por perdoar-lhes os pecados e trazer-lhes salvação. Obrigado, Senhor, porque esta salvação extrapolou as fronteiras de Israel, extrapolou as fronteiras da Galileia, da Judéia, de Samaria e alcançou os confins do mundo e chegou até nós. Obrigado, Jesus, pela luz do Evangelho, pela luz de Jesus, que resplandeceu nas trevas deste mundo, iluminou o nosso coração e nos alcançou. Te damos graças. Fala conosco através da tua palavra e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Podem sentar. No capítulo 6, um pouquinho antes do texto onde nós baseamos a mensagem esta noite, Marcos vai nos revelar que até o coração dos discípulos estava endurecido. Não apenas o coração dos fariseus, o coração dos fariseus estava frio, estava distante de Deus. O coração dos fariseus estava contaminado ao ponto de resistir a ele, ao ponto de rejeitar os seus ensinamentos. Mas o coração dos seus discípulos, diz Marcos no capítulo 6, no versículo 52,
o coração dos discípulos estava endurecido, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Coração endurecido, coração contaminado, coração empedernido, né? Coração de pedra. O que poderia ter contaminado os seus corações? O que poderia ser feito? O que contaminou o coração deles, a gente sabe, foi o pecado. Mas o que poderia ser feito para curar, para sarar o coração infectado pelo pecado? Se essa pergunta fosse feita lá e então para os judeus, muitos deles, naquele período, teriam dito que era só você apelar à aliança e então isso resolveria o problema. Afinal de contas, Deus fez promessas a Abraão, os judeus eram descendentes de Abraão, então logo eles acreditavam que por serem descendentes de Abraão, o patriarca, Deus então tinha um compromisso com eles, Deus então tinha a obrigação de abençoá-los, porque eles eram o povo da aliança, porque eles eram o povo de Deus. Então eles entendiam, eles achavam que enquanto estivessem cumprindo a lei, tanto quanto fosse possível, tudo estaria bem. Se bem que o apóstolo Paulo vai dizer que não adianta você cumprir uma vírgula da lei e tropeçar num acento. Não adianta você cumprir um mandamento e descumprir os demais, ou cumprir 9 mandamentos e descumprir o 10º. Ou você cumpre toda a lei, ou você não adianta cumprir uma parte apenas. Não basta você cumprir só uma parte da lei. Se você quiser ser perfeito, você tem que cumprir tudo. Então, na verdade, tudo não estaria bem, apenas se eles estivessem cumprindo a lei só naquilo que fosse possível. Mas, se perguntássemos hoje para as pessoas, o que fazer para curar um coração contaminado pelo pecado? Talvez algumas pessoas respondessem: eu já alcancei a minha vitória, porque eu sou mais do que vencedor, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Meus pais são da igreja, eu sou filho de crente, eu fui até apresentado na igreja, embora eu não esteja frequentando a igreja, mas eu até fui apresentado na igreja. De vez em quando eu até vou lá, quando a minha mãe me convida, quando meu pai me convida para uma ceia, ou para uma festa, ou para assistir a cantata. Mas a única coisa que pode sarar o coração do pecado que o contamina é a fé em Jesus. É a fé depositada na obra de Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue por nós. E a única maneira de termos acesso a essa obra maravilhosa da cruz, ao sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, a única maneira é pela graça e mediante a fé. Então eu quero rapidamente olhar com você nesse texto para vermos o que Marcos diz depois de ter admitido que o coração dos discípulos estava endurecido e depois de ter constatado a frieza do coração e o distanciamento do coração dos fariseus de Deus. O que ele pode contribuir para nós nesta noite? Então, primeiramente, vamos olhar para a vida dessa mulher que teve um encontro com Cristo. Uma mulher pagã que se encontra com o Salvador. Versículos 24 a 30, vamos relembrar. Levantando-se Jesus, saiu dali
e foi para as terras de Tiro e Sidom. Ele andava lá pelos lados de Genezaré, ele tinha ensinado a respeito da tradição dos anciãos, ele tinha ensinado a respeito do que contamina o coração para os seus discípulos, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da boca. E então ele vai para o lado das terras dos gentios, porque também importava que ele pudesse estender a salvação para os gentios também. Então, levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira. Alguém tem uma tradução aí que diz que ela era grega, que ela falava grego? Quem? Cuja mulher era grega. Isso, ela era uma mulher cirofenícia, mas ela falava grego. Quando aparece o Líbano, de vez em quando, quase toda semana, a gente tem visto o noticiário, né? Da guerra lá de Israel contra o Hamas. Então, de vez em quando a gente vai lá e vê brasileiros sendo entrevistados, né? Então, nós temos brasileiros que moram no Líbano, que moram naquela região, a atual região do Líbano, Tiro e Sidom. Então você encontra gente de todo canto. Essa mulher era uma mulher estrangeira que morava ali. Ela falava grego, embora tivesse em origem Ciro-fenícia. Onde eu parei? No 26. Essa mulher era estrangeira de origem Ciro-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Nós, na mensagem de domingo, do último domingo de manhã, nós pregamos sobre o texto de Isaías 49, o segundo cântico do servo, que Deus inspirou no profeta Isaías, onde ele fala da missão, onde o próprio Cristo, onde o Rei Messias, ele dá testemunho da sua missão, ele dá testemunho de si mesmo. Ele fala a respeito do seu chamado, fala a respeito do seu comissionamento, de como Deus o separou desde o ventre materno para ser aquele que traria de volta Jacó, que traria de volta Israel para Deus. Ele iria restaurar o relacionamento de Israel com o próprio Senhor e que ele também seria luz. A obra dele de restaurar Jacó, de restaurar Israel no seu relacionamento com Deus, pareceria muito pouco, mas não seria a única obra que ele faria, porque ele tinha vindo também para ser luz para os gentios. Ele estenderia a salvação para todas as nações, não apenas Israel. Ele não tinha vindo apenas para Israel. Esse é o sentido dessa palavra de Jesus aqui. Ele está dizendo assim, não tinha chegado ainda a missão dele com os gentios. Ele ainda estava com o seu foco em Israel. Ele ainda estava trabalhando para restaurar Israel. Esse era o pão dos filhos, a restauração dos judeus primeiramente. Essa foi a primeira missão dele. Depois o evangelho seria levado também para as demais nações. Então, Marcos relata, meus irmãos, esse encontro de Jesus com essa mulher gentia, grega ou cirofenícia, né? Nascida lá naquela região costeira do Líbano, da Síria,
e que falava grego. Ela não tinha base nenhuma, ela não tinha, por assim dizer, direito, por ser estrangeira, a pedir qualquer coisa de Jesus. E nós vemos tantos outros que têm esta mesma situação e que se aproximam de Jesus. Ela não era descendente de Abraão, mas mesmo assim, ainda assim, ela recorreu a Cristo para pedir-lhe que expulsasse um demônio de sua filha. E num primeiro momento Jesus recusou, dizendo que não era justo tirar o que pertencia à família, tirar o que pertencia à família de Abraão, aos descendentes de Abraão, e lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus tinham direitos especiais por causa das promessas contidas na aliança. A sacada daquela mulher, a tirada, a resposta, a maneira como ela responde para Jesus. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças. Porque tudo que as crianças não comessem e tudo que elas deixassem cair no chão serviria de comida para os animais. E Jesus então despediu aquela mulher dizendo: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Ela não se teve por ofendida, ela não se teve por magoada, pelo fato dele ter dito que não era justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Ela não se ofendeu, ela foi para casa. E encontrou, ao chegar lá, como diz o versículo 30, ela encontrou a sua filha liberta, irmãos. E o que tinha acontecido? Os discípulos, as multidões e também os fariseus testemunhavam os milagres de Jesus, ouviam os seus ensinamentos, mas ainda assim tapavam os seus ouvidos, ficavam tímidos e não criam nos ensinamentos de Jesus. Por assim dizer, eles não comiam a comida espiritual que Deus estava pondo generosamente sobre a mesa. Mas a mulher creu em Jesus. Ela creu nas palavras dele. E movida pela sua necessidade, ela veio a ele e o reconheceu como o Senhor dos senhores, como o Senhor das nações, como o Senhor da vida e o soberano e aquele que tem autoridade sobre tudo, até sobre os espíritos imundos. Ela sabia que ele podia libertar e curar, e então ela esperava que ele fosse gracioso com sua filha, ainda que ela não tivesse direito algum a essa graça. Nós cantamos aqui uma canção, quem se lembra, que fala sobre essa graça, que nós somos alcançados, que nós recebemos um milagre na nossa vida. Qual a canção? Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Essa canção foi a canção da mulher Cirofenícia. Ela se viu alcançada pela graça. Ela se viu, mesmo não merecendo, recebendo um milagre grandioso, um milagre maravilhoso do Senhor. E esse, meus irmãos, e somente esse é o segredo, isso. E essa é a chave. A graça mediante a fé. Nós devemos reconhecer a Jesus como Senhor, nós devemos nos aproximar dele, ainda que reconhecendo, ainda que sabendo que nós não temos direito algum à sua graça. Mas mesmo assim, desejosos de que ele nos seja gracioso. E quando o fizermos, ele vai curar o nosso coração enfermo, ele vai nos trazer nova vida em Cristo.
Mas Marcos ainda tinha mais uma história. A partir do versículo 31. A cura de um homem surdo e gago. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E eles ficavam admirados, dizendo que até os surdos estavam ouvindo e os mudos estavam falando. Glória a Deus. Por que a preocupação de Jesus em pedir que eles não divulgassem? Porque ainda não tinha chegado a hora dele levar o evangelho para os gentios. Ele ainda estava com o propósito de alcançar os judeus e insistir um pouco mais com a pregação aos judeus. Ele não queria que a sua fama se espalhasse. Então Marcos conclui, meus irmãos, esta sessão com a história desse homem surdo e gago que trouxeram para ele. Seus ouvidos estavam impedidos de ouvir. E isso é como se Jesus estivesse usando essa situação para mostrar que os ouvidos daquele homem surdo, eles estavam bloqueados assim, também como os ouvidos espirituais de Israel. E da mesma maneira como os ouvidos de muitas pessoas, nos nossos dias também. Jesus retirou o homem da multidão e deu uma ordem para ele: abra-se. Versículos 33 e 34. E foi exatamente o que aconteceu. Até que finalmente seus ouvidos estavam funcionando em sintonia com o mundo e o homem agora podia falar. E a cura desse homem, meus irmãos, numa região gentílica, imediatamente, logo depois dele restaurar a filha da mulher cirofenícia, enfatiza que ele deseja amar e ele quer purificar e ele quer salvar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. E eu repito, conforme vimos na mensagem, em Isaías 49, no domingo de manhã, Jesus veio para reconciliar Israel com Deus e veio também para salvar os gentios, iluminando-lhes o caminho e abrindo-lhes a oportunidade da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus porque esse evangelho ultrapassou fronteiras. Esse evangelho não ficou confinado no Oriente. Esse evangelho alcançou a Europa e depois as Américas e chegou até nós. Bendito seja o nome do Senhor. E é maravilhoso, meus irmãos, saber que esse mesmo Jesus, ainda hoje, ele transforma o nosso coração, ele abre os nossos ouvidos espirituais. É maravilhoso saber que todos aqueles que se aproximam dele com fé, reconhecendo-o e confessando como Senhor, podem ser curados espiritualmente e restaurados por completo na sua vida. Então, essa noite eu quero orar por você que precisa receber Jesus na sua vida. Eu quero orar por você que precisa de libertação, que precisa de cura, que precisa de restauração. Eu quero orar por você que precisa de esperança, que precisa de fé. Quero orar por você que precisa de perdão. Quero orar por você que precisa admitir
admitir que precisa. Eu finalizo com essas palavras. A mensagem do Natal, meus irmãos, é para todos. E a mensagem para todos é que eles precisam de Jesus. Como disse o falecido pastor Tim Keller, o mundo não pode salvar a si mesmo. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de um Salvador. E foi por essa razão, exatamente por essa razão que Jesus veio. Natal não é sobre presentes, embora dar e receber presentes seja algo tão bom. Como eu dizia durante o louvor, já no finalzinho, Natal é sobre o presente da vida, sobre o presente de estar vivo. O milagre de viver é um presente. E compartilhar a vida com outras pessoas é também uma dádiva maravilhosa de Deus. Ainda que tenhamos poucas pessoas por perto, ou ainda que tenhamos apenas irmãos da nossa igreja, e isso é uma bênção também, ou se não tivermos ninguém para compartilhar a mesa, ainda assim, temos motivo para celebrar o milagre, para celebrar o presente. Mesmo que não tenha ninguém, compartilhe a sua vida com o presente. Não com o presente da embalagem, com o presente da bolsa, com o presente recebido ou dado, mas com o maior presente que por Deus nos foi dado. Por Deus nos foi enviado. Jesus, o presente da vida. Não só a vida biológica pela qual nós lhe devemos gratidão, mas a vida eterna pela qual nós lhe devemos adoração. Feliz Natal. Amém?